Nós vamos falar da estrutura da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Qual é essa estrutura? Primeiro, a evolução tecnológica e a ampliação da utilização de dados para as mais diversas finalidades. Ou seja, hoje, você pode ver que a gente utiliza dados o tempo todo. Inclusive, a gente tem uma questão que é bastante interessante. Por exemplo, a prefeitura aí deve ter uma rede Wi-Fi, não tem? Por exemplo, uma coisa a menina, que a Patrícia não chegou ainda, mas a questão de câmaras municipais e mesmo de prefeituras, tá? Por exemplo, é importante você ter redes separadas para os diversos tipos de usuários. Por exemplo, na prefeitura, você tem a rede de trabalho, tá? Que vai ser usada para os servidores trabalharem, certo? Que é geral. E você deve ter uma rede específica para os cidadãos utilizarem quando eles estão no ambiente da prefeitura. Porque existe uma questão que é o seguinte, por exemplo, a rede, você tem os dados que estão na nuvem ou estão em algum lugar que pode ser acessado através da internet, tá? No momento em que você deixa pessoas não autorizadas ou com autorizações precárias entrar na mesma rede que todo mundo do trabalho está usando, você pode colocar em risco os dados protegidos dessa rede. Você entendeu? Então, por isso que sempre que você vai nos lugares, as pessoas, por exemplo, eles têm redes Wi-Fi específica para visitantes. Tá? Por exemplo, você vai se hospedar num hotel, o hotel está lá, rede Wi-Fi. Só que na hora que você chega lá, não é a rede Wi-Fi do hotel. Eles têm uma específica para os hóspedes, que eles fazem uma validação separada. Agora, essa validação também coleta dados. Tá? Então a gente precisa também, essa rede não é porque ela é específica que ela pode ser desprotegida. Porque eu preciso saber quais os dados que eu peço para a pessoa. Se eu peço para ela fazer um cadastro, no qual ela tem que colocar nome, e-mail, telefone, essas coisas, ela é uma rede que precisa ser protegida, porque ali tem dados pessoais que foram fornecidos. Tá? Agora, a pessoa deu autorização para o uso desses dados para conexão. Tá? Mas ela não deu isso para você rastrear o que ela está fazendo. E é aí que vem o problema, né? Porque se você faz uma conexão que você pode ligar o João à rede Wi-Fi, você também pode ligar o João aos locais que ele acessou enquanto ele estava dentro dessa rede. Tá? E é aí que tem o problema. Tá? Essa rede tem que ser protegida para que o João não tenha os seus dados que ele forneceu para você para acessar a rede, tenha ele como fala? Assim, divulgado. Tá? E aí entra aquela questão, por exemplo, Câmara Municipal. A Câmara Municipal já é mais complexo, porque você tem os gabinetes dos vereadores
Então você teria que ter 3 redes. Uma para os visitantes, uma para o trabalho e uma para os gabinetes de vereador. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E muitas vezes é melhor você ter redes separadas para informações que são de grau de risco alto, que é o caso, por exemplo, da educação, da saúde, da assistência social, que são informações sigilosas dos cidadãos que constam ali. Tá? Bem, o outro ponto é a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Tá? Por exemplo, ninguém precisa saber que onde fulano está. Certo? Então você tem que proteger isso. E a privacidade da pessoa. E o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ele pode ser o que ele quiser. Tá? Tanto é que a gente fala aqui, ó. Adicionalmente aos dados pessoais, a LGPD elenca como dados pessoais qualificados e lhes dedica maior proteção são os denominados dados pessoais sensíveis, definidos como tais os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, esse definido no inciso 2 do artigo 5º da LGPD. Tá? É um dado sensível, porque é um dado referente à saúde da pessoa. Tá? E é um dado biométrico. Inclusive, a própria foto da pessoa é um dado biométrico. Tá? É um dado sensível, até porque ele pode ser utilizado para finalidades que não são, que a pessoa não deu consentimento. Tá? Bem, a LGPD regula apenas os dados por ela definidos e denominados dados pessoais. Tá? Então, essas são questões importantes, tá? Bem, o objeto da LGPD, tá? São os dados pessoais. Quais são esses dados pessoais? Toda e qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, tá? Mesmo que seja um dado pessoal, mas eu não conseguir ligar esse dado a uma pessoa, ele não é protegido. Que é aquilo que eu falei, por exemplo, a gente vai fazer uma pesquisa, só que ela é anônima. Ninguém vai dar nome nem nada. Tá? Não vai ter nenhum vínculo de... Então não há proteção, são dados anônimos ou anonimizados. Tá? Por exemplo, se eu te perguntar quantos servidores você tem com 30 anos de idade, você pode me fornecer essa informação? Exatamente. Mas eu não te perguntei isso. Eu só perguntei quantos servidores de 30 anos de idade você tem. Tá? É isso que eu te perguntei. Você pode falar, tem 50. Sem problema. É um dado anonimizado. Não. Não posso dar o nome deles. Tá? Certo? Uma coisa que eu outro dia estava falando, nós estamos num período pré-eleitoral, não estamos? Por exemplo, o prefeito pode chegar no departamento pessoal e pedir o nome, endereço, e-mail e telefone dos servidores? Não. Aliás, ele pode pedir,
Eu, como chefe de pessoal, não posso entregar. Tá? Pedir ele pode. Tá? Ah, mas é o prefeito. Pode ser o Papa. Eu não posso entregar essa informação. Eu não estou autorizado a entregar essa informação para a pessoa. Até porque eu não sei a finalidade a que ela se destina. Aí o servidor começa a receber cartinha em casa ou e-mail pedindo voto, sei lá o quê. Aí ele vai lá no departamento pessoal. Sabe o que isso acontece? Sabe o que é isso? Vazamento de dados. Ou seja, foi vazado dados sem autorização, sem consentimento. Eles não descobrem. É número aleatório. É número aleatório. E você pode ver que eles não te pedem seu nome. Tá, presencial. Mas eles pedem só o primeiro nome. Eles não pedem para você dar o nome completo. Tá? Que também não te identifica. Por exemplo, em Araçoiaba da Serra, só tem você de Itamar? Não, mas deve ter mais gente, então não vai te identificar especificamente, entendeu? É exatamente isso que é a questão dos dados anônimos ou anonimizados, tá? Exatamente. Não é algo que eu consigo ligar a informação a uma pessoa específica. No caso, a uma pessoa natural. Tá? Entendeu? Então, a gente... Você não tem como fazer essa ligação. Tá? Ah, mas a pesquisa foi realizada só em Araçoiaba da Serra. Tá, tudo bem. Tudo bem. Araçoiaba tem, sei lá, ela tem 40 mil habitantes e tem 50 Itamares aí. Tá? Eu não consigo saber quais desses 50 que respondeu aquela informação. Tá? Pode ser você? Pode, como pode ser outro. Entendeu? É isso que a gente precisa deixar claro, que isso não é problema. Tá? Porque existem, por exemplo, o Tribunal de Contas, ele pede um monte de informação no IEGM, que são informações anonimizadas. Por exemplo, número de alunos classificado pelo sexo da criança. Então tem tantas meninas e tantos meninos matriculados. Tá? Não há problema nenhum de eu fornecer essa informação. Tá? Exatamente, aí tem, na faixa de 0 a 3 anos tem quantos alunos, na faixa de 4 a 6 anos tem quantos alunos, na faixa de 7 a 10 anos tem quantos alunos. Isso é segmentação. Não tem problema nenhum fornecer essa informação. Tá? Por quê? Porque essa informação está anonimizada. Não há como eu ligar pessoas naturais a essa informação. Tá? Bem, não se aplica a dados anônimos ou anonimizados e dados não relacionados à pessoa natural. Ela é aplicada a dados digitais e registros em suporte analógico. O que é o suporte analógico? É o suporte papel. O analógico é papel. Tá? Mas não só, tá?
Pode ser madeira, pode ser qualquer coisa, tá? Se você tiver lá, sei lá, um documento em madeira, é um suporte analógico, ele não é digital, tá? Certo? É que a gente não usa, né? A gente não usa mais. O suporte de documento é sempre o papel, né? Tá? Tá bom?